Olá, queridos irmãos e irmãs, dia 18 de janeiro, segunda-feira da segunda semana do tempo comum. O evangelho que nos é proposto é o evangelho de Marcos, continuamos ainda com o capítulo 2, só que dos versículos 18 a 22, que nos dizem o seguinte: Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: Por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: Os convidados de um casamento poderiam, por acaso, fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica ainda maior. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Aqui entra um aspecto interessante, que podemos destacar. Primeiro, os discípulos de João Batista seguem a tradição judaica, porque eles estão presos à cultura judaica e à tradição judaica. Os discípulos de Jesus, não, porque Jesus, ele não vem revogar a lei, mas dar-lhe pleno cumprimento, como ele mesmo diz. Então o que acontece? Os discípulos de Jesus, que estão com Jesus no meio deles ainda, não tem motivo para jejuar, porque Jesus está no meio deles ainda. Depois da paixão e morte do Senhor, aí sim, eles vão ter que fazer penitência diante de todo o sofrimento que eles vão enfrentar por causa do anúncio do Evangelho. O sentido de fazer penitência e jejum, o que é o jejum? O jejum é um método de domínio do corpo. Então, eu ofereço aquele sacrifício por algo. Eles também irão jejuar no sentido de que eles irão enfrentar dificuldades após a paixão, morte e ressurreição do Senhor. Porque eles irão o quê? Anunciar Jesus, eles irão dar continuidade à missão de Jesus, anunciando esse Jesus que se fez homem e habitou no meio de nós. Esse Jesus que é o próprio Deus. Outro aspecto que podemos dizer, a comparação que Jesus faz entre remendo de pano novo e vinho em odres novos. Aqui ele se refere à religião judaica, que é legalista, que é presa a princípios ligados à pureza e que muitas vezes faz com que o ser humano se torne alguém que fica submetido à lei, preso à lei, escravo da lei. O próprio Paulo vai dizer isso em suas cartas, que a lei escravizava o homem e que Jesus traz a libertação. Jesus traz a liberdade ao ser humano, porque a lei escravizava o ser humano. Por isso que Jesus vai dizer, a mensagem que eu trago não dá para simplesmente ser colocada no meio da lei hoje. Não. A minha mensagem é uma mensagem nova, que tem poder, que tem força como um vinho novo, que não pode ser colocado num odre velho, a antiga lei. Porque se for colocado, vai estourar a lei e vai se perder a minha mensagem e vai se perder a lei. Então, vinho novo tem que ser colocado num coração novo. E aqui entendemos algo interessante da leitura, acho que do profeta Ezequiel. Agora eu não me recordo qual é o profeta. E diz o seguinte: Eu tirarei dos vossos peitos o coração de pedra e dar-vos-ei um coração de carne. O que é um coração de pedra? A lei foi escrita em quê? Em talhas de pedra. Um coração de pedra. A nova lei, ela é inserida no coração humano, pelo amor de Deus, que foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos 5,5. Portanto, é um coração de carne, diferente do coração de pedra. O coração de pedra representa a antiga lei de Israel. O coração de carne representa a nova lei pautada do amor. Vinho velho, vinho novo. Odres velhos, coração velho. Odres novos, coração novo. Por isso que Jesus usa essa metáfora. A mensagem dele não pode ser colocada num coração velho, porque arrebenta o coração velho. A mensagem dele
tem que ser colocada num coração novo. E aqui nós nos lembramos de algo muito importante que nós refletimos durante o período do Natal. O batismo de João. O batismo de João era um batismo de perdão de pecados que tinha como objetivo preparar o coração daqueles que eram batizados para o vinho novo. Era tornar um coração que era um odre velho em um odre novo, a fim de poder receber o vinho novo, a mensagem do Evangelho, o próprio Espírito de Deus. Tanto que, em algumas passagens, em algumas interpretações, o vinho novo é usado como referência ao Espírito de Deus. Então, queridos irmãos e irmãs, o nosso coração tem que ser um odre novo, para acolher essa mensagem nova, esse vinho novo, que é o próprio Deus. Lembremos que Ele é a palavra, e a palavra habitou no meio de nós, e a palavra se fez uma de nós. Então, esta palavra, que habitou no meio de nós e que viveu no meio de nós, como o Senhor Salvador, esta mensagem do Evangelho continua, ou melhor, deve continuar a pulsar em nosso coração. Mas para isso, nós devemos preparar o nosso coração, a fim de que lá ela continue a habitar. Um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser. Tchau!